Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante da cena do jovem que vai até Jesus e pergunta a Jesus o que ele precisa fazer para ter a vida eterna. Essa pergunta é maravilhosa, nós devemos fazê-la também. Devemos desejar a vida eterna e por isso devemos perguntar ao Senhor: o que eu tenho que fazer? Só que a resposta de Jesus não agradou aquele jovem, porque Jesus disse que ele deveria deixar tudo para segui-lo. E o jovem era muito rico e por isso entristecido foi embora. Não quis seguir Jesus, porque não quis deixar tudo para segui-lo. E Jesus faz uma afirmação terrível: dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. Isso fez com que os apóstolos ficassem espantados e perguntassem: então quem poderá salvar-se? E Jesus nos consola dizendo: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aqui, queridos irmãos, Jesus nos mostra que a salvação é dom e graça de Deus. Nós, por mais que façamos coisas, não podemos nos salvar sozinhos. Mas o Senhor, Ele nos convida, Ele nos oferece a salvação e nós precisamos tomar posse da salvação. Então é diferente fazer alguma coisa para se salvar e receber a salvação de Deus. É algo bem diferente. Quando eu quero fazer alguma coisa simplesmente para me salvar, eu, autossuficiente, não preciso de Deus, eu consigo sozinho, então esta pessoa irá perecer certamente. Mas alguém que reconhece: eu, pecador, preciso da tua misericórdia, estende a tua mão, Senhor, e salva-me. Esta pessoa encontrará a salvação, a graça da salvação. E hoje também nós somos chamados a meditar sobre a riqueza. Aqui Jesus não está falando apenas da riqueza material dos ricos, aquelas pessoas que têm dinheiro. Também desta riqueza ele está falando, mas não só desta riqueza. Ele está falando de todas as riquezas que nos impedem de deixar tudo para segui-lo. Sim, meus irmãos, essa é a exigência do Senhor. Aqueles que desejam segui-lo devem deixar tudo e segui-lo. Talvez o Senhor não te chame a deixar literalmente tudo, mas você deve compreender que todas as coisas na sua vida devem ficar em segundo plano. O Senhor deve estar em primeiro plano. E isso significa deixar tudo para seguir Jesus. Mas não de uma forma apenas afetiva, mas efetivamente. Se um dia tivermos que escolher entre as nossas coisas, entre a nossa família, entre a nossa vida, entre as coisas que temos e o Senhor, nós não podemos hesitar em escolher o Senhor. Mas se eu estiver fazendo isso, não estarei amando a minha família, pelo contrário. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas ficam no seu devido lugar. Quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, toda a nossa vida fica bagunçada. Então devemos, hoje, como os apóstolos e como Pedro, que de alguma forma queria dizer assim: dá à tua igreja a graça e a força de deixar tudo por teu amor. Tudo devemos deixar para segui-lo. E aqui também eu faço um apelo aos jovens. Quantos jovens estão vendo este vídeo e que o Senhor também chama a deixar tudo, mas agora literalmente falando, para segui-lo na vida religiosa, na vida consagrada missionária, como padre, como religiosa, como missionário, quem sabe, um missionário da comunidade Mar Adentro. Você é chamado, meu irmão. Então não hesite a deixar tudo e seguir Jesus. Não queira seguir o caminho do jovem rico, o jovem que ficou entristecido porque não teve coragem, não teve a ousadia de confiar que o Senhor era capaz de dar tudo aquilo que ele precisava. Que o Senhor nos ajude a compreender isso e que o Senhor nos dê a graça de tudo deixar para segui-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.